por causa de tanta coisa, pessoal, tem construído tantas palavras contrárias à palavra de Deus, que a gente estamos para repreender essas coisas, né? Não é muito bom as pessoas serem enganadas, mas você vai sair do engano, aqueles que querem sair do engano, os que querem permanecer no engano. Ninguém pode fazer nada com as pessoas que querem permanecer no engano. Mas os que querem sair do engano, as palavras estão aí no YouTube de graça. Não é mais necessário ficar ajudando mais esses homens quando a gente conhece que eles estão mentindo, que estão pregando para lucro. O apóstolo São Paulo, ele tem sido o guia nesses tempos. Você precisa pegar o livro de Isaías e jogar como se fosse um pregador, né, da palavra de Deus para gentio. Isaías é pregador da palavra de Deus para judeu. O que diz o livro de Romanos, né, pregar lá para Ramas, o nome é Romanos, diz assim, o versículo 10, capítulo 1, diz: irmãos, fala com muitos irmãos aqui, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, para que, ou seja, para a sua salvação. Olha o que ele diz, versículo 1, né? Essas palavras que o apóstolo prega aqui não é ensinamento para gentio, né? Porque ele diz à pessoa. Quando ele diz à pessoa, é para aquela pessoa, é direcionada para aquele grupo, é direcionado para aquelas tribos. O desejo de Paulo aqui é para gentio ou é para Israel? Para Israel. Ele está explicando aí. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, para a sua salvação. Paulo, ao se converter, Paulo vai... O primeiro mandamento aí de Paulo é ir pregar para Israel, né? Para a conversão de Israel, porque eles ouviram a Jesus. Jesus ainda da tribo de Judá, do meio deles mesmos. Pregou até a morte. Mataram ele e não entenderam a que Jesus veio. Então Jesus ressuscitado do morto deu mais uma oportunidade. Vai a Israel, que ele já tinha mandado os 12, né? Que era para ir as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos de graça. Manda Paulo, Jesus, depois de ressuscitado dos mortos, Jesus em espírito, manda Paulo ir pregar o evangelho para Israel de novo, né? E Paulo está dizendo que um grande desejo ele sentiu no coração dele de fazer isso, porque o pessoal de Israel deveria ter outra oportunidade. Então, quando Paulo pregou para eles, eles não obedeceram. Paulo disse, pronto, agora eu estou livre, né, do sangue de vocês, né? Eu estou livre do sangue de vocês, né? Vocês ouviram a terceira vez, a segunda vez, né? Então Paulo saiu e veio para gentio, né? Então o 2 diz assim,
porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Os israelitas têm ponto ali, tem que respeitar. Os israelitas têm zelo de Deus. E o irmão que está escutando esse vídeo, eles têm zelo de Deus. Vamos ver a maneira? Mas não com entendimento. Adianta o quê? Este zelo de Deus. Os pastores brasileiros hoje têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Com entendimento é um pastor que se levanta num púlpito, num altar, abrindo o livro de Malaquias e chamando todo mundo de ladrão e ainda culpando Deus, dizendo que foi Deus que falou. Que entendimento é um pastor que se levanta em um culto, né? Usando o livro de Malaquias, pedindo todos os dízimos à casa do tesouro. Se a casa do tesouro não existe. Existe uma casa de tesouro, mas é em nós. Né? Nós somos a segunda casa de tesouro construída por Jesus Cristo. Que lá não dá para depositar nada de material, de alimento, né? Para ceder para ninguém. Né? Então o 3 diz assim, é o 2 ainda. Glória a Deus, né? O 2 ainda continua, mas não com entendimento. Com entendimento. Por quê? O 3 diz, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está entendendo? O que aconteceu com o povo de Israel, né? O versículo 3, né? Como nós podemos imitar este povo, nós podemos se santificar nesta maneira, nós podemos acompanhar este mandamento e viver para a nossa vida este mandamento, né? Os pastores brasileiros nos apremem nisso aí, em querer se igualar a israelita, em querer viver como israelita. Veja o que está dizendo no versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, respeitar um ponto ali, a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça. Veja bem, os israelitas dizem, acabou Deus, sabe? Nós vamos praticar a nossa justiça, né? Não se sujeitaram à justiça de Deus, preferindo aí a sua própria justiça. E os pastores brasileiros têm colocado os pobres povo que não conhecem a verdade nesse batido aí, em seguir a justiça dos pastores brasileiros. Eu sou pastor da igreja fulano de tal, eu sou crente, e os crentes dizem eu sou crente da igreja fulano de tal. E quando diz isso, está estabelecendo a justiça de si próprio, né? A sua própria justiça. Meu pastor é fulano de tal, meu pastor é fulano de tal. E Deus fora, né? Desta igreja, deste povo, né? Eles estão preferindo a se guiarem a si mesmo. O 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eles ensinam que é Moisés, né? Eles ensinam
que você deve fazer jejum, que você deve batizar em água, que você deve dar dízimo. Então, quer dizer, está fora das obras de Cristo. Cristo nunca mandou isso, né? E o fim da lei é Cristo. E eles estão ressuscitando a lei. Para a justiça de todo aquele que crê. Os pastores não crê. E os seus crentes também não crê. Portanto, eles se afogam, se vão pelo caminho tortuoso, pelo caminho de mentira, pelo caminho de engano, pelo um caminho de prostituição. Os pastores brasileiros são igual a prostituta, né? A prostituta vai com o cara por tanto, por 10, por 50, por 60, dependendo do preço que ela fizer. Tem até prostituta de 2.000, né? 1.000. O pastor brasileiro também tem. De 500, de 600, de 1.000, de 2.000, de 15.000, de 20.000, né? Eles se vão como prostituta, se vendendo para anunciar uma palavra mentirosa. E a prostituta se vendendo para anunciar um amor mentiroso. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E aqui vem dizendo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. 5. Ora, Moisés escreve a justiça, que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. 6. Mas o justo que é pela fé, diz, assim não siga em teu coração quem subirá ao céu. Assim não diga em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, a trazer do alto a Cristo, né? É trazer do alto a Cristo. Aqui não é trazer Moisés, aqui não é trazer Abraão, aqui não é trazer Isaac, né? É a Cristo, né? A continuidade de nós é espiritual, é por graça, né? Vem Paulo dizendo lá, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, que significa sejam amaldiçoados, né? Porque o 8 de Romanos diz assim, o capítulo 8 de Romanos, ele fala coisas, né, diferentes dos pastores brasileiros. Porque o que é que ele está dizendo lá? Ele vem de uma lei, né, e diz, né, volta aqui um pouco, que a gente sai do ar. Olha, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é em Moisés aqui, irmãos. Não é nos dízimos. Não é nas ofertas ossadas de animais, nas adorações em monte. Não é nos templos, né? Daí vê o que ele está dizendo. Estando em Cristo, quem está em Cristo diz que nova criatura é. Então, quem está em Cristo, se é nova criatura, aonde estiver, está em Cristo. Porque agora nós não vivemos, Cristo vive em nós. Se Cristo vive em nós, irmão, que preocupação nós temos de buscar Cristo em um monte? Que preocupação nós temos de buscar Cristo em um templo? Que preocupação nós temos de fazer alguma coisa para Deus estar em nós? Porque se Cristo está em nós, não tem como ele sair de nós, né? O que nós podemos fazer é obedecer a palavra de Deus, não dando o nosso tudo para cães gulosos, né? Porque se nós estivéssemos pegando e aí doando dízimo, e tivéssemos visto eles dando a viúva, dando a órfã, doando para probezas, doando para dizimista, mas o dizimista não vê mais isso, que nem a lei de Moisés dava. A viúva não vê isso, o estrangeiro não vê isso, a criança
né, que não tem pai nem mãe criada aí, não vê isso, como é para Deus, né? Então aqui eu já agradeço a minha oportunidade, abrindo aí o entendimento das pessoas, para que não creia nisso, né?